Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa semana que nós passamos com tranquilidade, com paz, com harmonia, e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo coisas novas, cada dia, um pouquinho, mas um dia a gente chega a um objetivo comum. Obrigada, Jesus, por todos os benefícios que traz para a humanidade, que permite que seja trazido para nós aqui na Terra. E pedimos a Ti, Jesus, que nos ampare, nos proteja e que faça de nós pessoas melhores cada dia, todo dia, melhorar um pouquinho na nossa compreensão, o nosso amor, nossa inteligência, para que assim, quando chegarmos do outro lado, tenhamos menos dificuldade. Obrigado, Jesus, por tudo, e que o amor vosso e o amor de Deus possa permanecer em todos os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos. Na semana passada nós fizemos o capítulo 5, Gotuso, e hoje nós vamos dar uma lembradinha nele e depois nós faremos já o capítulo 6, Dentro da Noite. Dentro da Noite. A senhora está lembrada da semana passada? É o Gotuso, sim, um nome Gotuso. diferenciado, né? Gotuso. Pois é. Deixa eu colocar ele aqui, parece que ele não estava. Bom, então ele foi apresentado para o Gotuso, o André Luiz, e ele sentiu uma certa afinidade com o Gotuso. Né? Ele estava entendendo que tinha alguma coisa em comum. E o Gotuso foi médico quando encarnado, e ele então sentiu assim uma certa afinidade. E aí foi perceber também Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo. Bom dia, Odilon. Muito obrigado. Nós tá sumido, mas aparecemos. Mas que bom, seja bem-vindo. Bom dia, mamãe. Deus abençoe, Cristo. Então vamos desligar o microfone. Mas pode ligar a O hora meu, que o quiser meu, o interromper. meu eu não desligo, não, porque eu não dou conta de ligar a hora necessária. Eu estou ligado o tempo todo. Sempre que quiser, pode acionar ele e falar. E a dona Lalinha também, pode falar sempre que quiser interromper, né? E se Ok, meu. manifestar, esteja à vontade. Para que a gente possa interagir, né, nesse estudo. Então, nós estávamos lembrando da semana passada, o capítulo 5, Gotuso é o nome, né? O nome do personagem que André Luiz conheceu nesse capítulo. Ele foi um médico quando encarnado e estava contou a história dele para o André Luiz. Né? Ele sentiu uma certa afinidade, talvez por ser médico ou por ter já alguma relação, né, de passados e tudo mais. Então ele estava explicando que os enfermos no plano espiritual é o maior número e a gente até entende que deve ser mesmo, porque diz que a população de desencarnados é 3 vezes a nossa, né? Nós já estamos com 8 bilhões de encarnados na Terra, imagine quanto que tem no plano espiritual. E o Gotuso, então, ele era católico, militante, e então ele daquele por ser militante, né, por ter cumprido todos os ritos, os sacramentos, passaportes da política religiosa, diz ele.
passado em solenes exéquias. Então ele entendia que quando ele chegasse no plano espiritual, ele ia para o paraíso. E não foi bem isso que aconteceu. Então ele ficou muito decepcionado, até porque ele contribuiu com 8 contos de réis, né, na época, que era 5 contos de réis, aliás, que era uma quantidade bem significativa para a paróquia. E no final, quando ele estava morrendo, a família aos prantos e tal, e ele achava, o padre deu a extrema-unção, disse que ele seria acolhido lá no paraíso, né, que ele era uma pessoa que os pecados dele já tinham sido perdoados, com o poder que o padre tinha e tudo mais. Então ele tinha essa compreensão, né, que ele chegaria lá e seria aclamado, né, no plano espiritual, no paraíso. E não foi bem isso que aconteceu. E aí ele estava muito decepcionado com isso. Muito bem. Então ele foi narrando também algumas questões, né, do plano, do local onde eles estavam, né, e falando sobre alguns costumes do plano espiritual que se assemelha à questão da Terra, por exemplo, as férias. A irmã Zenóbia, de tempos em tempos, ela se afastava ali da direção daquela casa de transição e ia para outros locais, né? Aquela espécie de férias, na verdade, ela ia para estudos e também para reflexões íntimas, e era uma espécie de lazer, essa mudança, alternância de tarefas. E o Gotuso, quando ele saía de férias, ele vinha para a crosta terrestre, né, para a natureza, respirar o oxigênio aqui. Então, essas citações sempre é uma lembrança que eles nos traz de que há muita semelhança e que as necessidades humanas que nós temos, eles também têm lá, né, no plano espiritual. E ele perdeu o corpo, né, e ainda não estava habituado com o plano espiritual. Então o Gotuso estava muito ligado ainda à questão da matéria física. E ele sentia muitas saudades da vida que ele teve aqui na Terra. Ele teve uma vida tranquila, muito boa, equilibrada com a família, serena. Marília e 2 filhos, né, que ele teve. Marília foi esposa. Então eles estavam no curso ginasial, eram os únicos habitantes do paraíso doméstico dele. E a medicina que ele exercia, né, supria as necessidades do lar. E ele morreu de problema de pneumonia. E na hora da morte dele, a Marília prometeu fidelidade constante até o fim, foi juramento. E ele deixou um patrimônio até razoável para ela poder se manter. Mas aconteceu que ela tinha em torno de 36 anos, foi um primo dele, né, que era companheiro dele, se aproximou da esposa dele, que já é ex-esposa, que ele morreu, e casou com ela. E ele era um bom vivant, acabou delapidando o patrimônio dele. Então tudo isso mexeu muito com ele, né? Então ele ficou bastante com ódio mesmo, né, do primo Carlos, e também muito decepcionado com a Marília, porque não manteve a promessa que ela tinha feito para ele. E chegou aí, quando ele foi lá e viu, né, a situação que estava, a família, ele já tinha um filho, né, o Carlos, com a Marília. Ele ficou assim bastante triste, choroso, ajoelhei-me em soluços ao pé do leito. Então ele ficou bastante infeliz por conta disso. Essas questões eles trazem para ilustrar para a gente, né, como é que é a vida no plano espiritual
e que os sentimentos, as emoções que a gente carrega aqui, a gente leva para lá. E a necessidade que a gente tem dessa compreensão maior da vida para não ficar preso a essas situações, a essas emoções. É claro que é muito difícil. O André Luiz também passou por isso no nosso lar. Quando ele retornou ao lar, ele teve uma queda grande, né? Quando ele viu a esposa com outro marido. E o Gotuso aqui também, né? Só que o Gotuso, com todo ele passar esse período, igual o André Luiz passou no Umbral, ele também passou por essas dificuldades todas. Agora ele estava trabalhando, atuando em benefício de outros, mas ainda assim ele não conseguiu vencer esse apego que ele tinha. Ele via o Carlos como invasor, irracível e detestado, né? Então ele estava. Shirley, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, me perdoem o atraso. Sempre a tempo. Dona Lalinha, mais uma que chegou. Oh, que bom, hein? Mas a nossa companheira de sempre. Isso. Bom dia, dona Lalinha! Bom dia, Chile, querida. Bom dia! Alegria, alegria, né? Cheguei. Alegria, alegria, cheguei. Aí tem aquele meme, né? Desculpa perturbar o estudo. Cheguei, Brasil! Cheguei! Isso. Eu falo isso porque o meu netinho, que Assim tá desencarnou, ele falava cheio, isso né? quando eu Você tá chegava cedo aqui. vendo? Cheguei no Brasil. É, ele morava aqui no condomínio também, né? Então cedinho ele chegava aqui, cheguei, e a gente fazia uma festa. O Arthur chegou, todo mundo fazia aquela coisa, né? Como se fosse uma coisa muito importante, assim, né? Que ele estava muito tempo longe e tal, a gente fazia aquela festa. Cheguei, alegria, O alegria. bom é a festa, né? O receber. Pois é. Bom, voltando, nós estamos recordando o Gotuso, né? O companheiro aqui do André Luiz, novo, né, novo companheiro que ele conheceu, que estava passando, informando a ele que ele ainda estava ligado aqui à Terra, né? A esposa, os filhos. A esposa casou de novo e ele não se conformava com isso, porque até que ele deixou um patrimônio razoável, e o novo esposo, era um primo dele quando encarnado, Carlos, dilapidou todo o patrimônio com algumas ações comerciais infelizes, e ele via ele como invasor irracível e detestado. E o que nos surpreende, que é diferente da situação do André Luiz quando estava no nosso lar, que ele ainda estava muito ligado a isso, né? Ele guardava mágoa, ressentimento dentro dele, ele não conseguia vencer isso. Já estava trabalhando, atuando em benefício do próximo no plano espiritual, mas aquela coisa ruim acompanhava ele, né? E ele não conseguia sair disso. E deveria conformar-me, abençoar os que me feriam. Então era um quadro muito ruim para ele, aquele quadro que ele presenciou lá. Ele não conseguia ter a tolerância, não conseguia a paciência, né, diante da dor que ele sentia. Ele dizia aqui, ó, quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Olha como é que é essa questão do sofrimento que a gente acumula por conta das nossas escolhas, né? De permanecer naquela situação, de não conseguir ressignificar aquela questão. Então, eu imagino assim o golpe que ele sentiu quando ele viu a primeira vez, né, a situação, né, que ele tinha uma expectativa. A Marília tinha prometido ficar eternamente à espera dele. Quando no leito de morte, a Marília fez essa promessa, né? E ela casou de novo, então ele chegou ali, ele se surpreendeu, ainda a questão patrimonial e tudo mais. E então ele teve aquele baque. E aqui diz assim que passou 10 anos e ele continuou como se fosse a primeira hora. Então o sofrimento é atroz e por muitos anos que ele aguenta aquilo, né? Que ele carrega aquele sofrimento. E o André Luiz então deu alguns conselhos, falando que isso é uma algema, que não guarde isso no coração. Contou a história dele, o caso dele, que tinha alguma semelhança. E
e levou ele a não condenar, né, a companheira de luta. Afinal, ela estava buscando sobreviver, ser feliz, né? Às vezes comete equívocos nessa busca, mas era uma busca, né, real e legítima, né? Todos querem ser felizes. Não é uma coisa pessoal. Quando acontece alguma coisa que envolve assim, a pessoa culpa, né? Fala, é pessoal, né? Ela prometeu fidelidade eterna para mim. Então, entende que está fazendo uma coisa mesmo para atingir o outro. Não é, ela quer ser feliz. É isso que ele deveria pensar. E daí ele fala, se coloca no lugar dela. Se fosse você, né, 36 anos ainda, jovem, né, não poderia, não queria, né, reconstruir a sua vida, né, ser pai de novo. Então, falando, não se prenda mais a isso, né? Saia desse egoísmo humano, que ele cria prisões, né, cria algemas, cria cárceres. Então ele calou, né, ouviu ele com atenção, mas é uma questão de decisão interna mesmo, né, que a pessoa precisa buscar sair dessa questão. Então mudar de assunto, foram para a questão da reencarnação, eles estavam também atuando, né, nessa parte de reencarnar, e Gotuso ele via muitas situações muito parecidas, né, que com isso, né, mas ainda assim ele mantinha essa mágoa dentro dele. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Esse é só a lembrança da semana passada. Agora nós já vamos para o capítulo de hoje, que é o Dentro da Noite. Tudo certo? Vamos lá. Então nós estamos na casa transitória. Casa transitória é uma casa móvel, talvez uma nave, né? Quem sabe no plano espiritual, ela se movimenta quando necessário. Então eles tinham que se movimentar porque sofreram ataques na casa. E ali novamente ele descreve como é que era o ambiente ali. É sempre escuridão, aquele local. Sempre escuridão, um nevoeiro assim muito denso, aquelas paisagens que a gente vê nos filmes de terror. Então eles tinham, até se não fosse um relógio que tinha ali, que mostrava o tempo, eles teriam dificuldade de ver o que é dia, o que é noite, que horário que era. E ali tinha assim muitos, por conta do local, que estava muito próximo da crosta, e num local assim de grandes dores, sofrimento e ódio. Os habitantes daquela região ali no entorno da casa transitória eram espíritos assim bastante ligados à matéria e ainda inferiores nessa questão. Então eles estavam vivendo situações infernais e as viciações mentais. Imagine o tanto de pensamentos viciados nas emoções menos felizes que aqueles espíritos carregavam e, portanto, tinha aquela aparência ali, né? Muito difícil. Era uma zona purgatorial, onde tinha muitos culpados, muitos arrependidos e muitas pessoas que não estavam arrependidas de coisa nenhuma, estavam ali querendo, né, vingança e tudo mais. E André Luiz então estava naquele entorno ali, ele percebeu aquilo e estava surpreso, porque ele já tinha visitado regiões parecidas, mas não ficado tanto tempo, então ele estava sentindo um outro tipo de sensação que ele estava tendo ali. E eles então chamavam atenção, né, para que as pessoas ali, né, pudessem voltar-se para o interior, né, construir pensamentos mais felizes, pensamentos de amorosidade, de fraternidade, para não se deixar envolver por aquele ambiente assim tão hostil e se melhorar, né? Então para eles procurar, né, permanecer com as coisas de dentro de si mesmo, né? Qualquer lugar que nós estivermos, né, a gente pode estar em paz, pode estar bem, equilibrado, né? É uma situação de autocontrole que nós devemos exercitar, nos habituar a fazer. Essa é a recomendação que faz. Então tinha regiões assim abismais muito muito grandes, né? Pessoas
ali em local assim, de muito sofrimento. Aí que eles iam então sair para uma incursão, né? Nós até comentamos na semana passada, que a Zenóbia, quando viu a equipe do André Luiz, os 4, e ela falou, é uma equipe seleta que pode me ajudar numa situação particular que eu tenho que resolver, que eu quero resolver de uma pessoa que eu quero resgatar lá das regiões purgatoriais. E então eles saíram para essa incursão que nesse dia a casa transitória ia se movimentar, ela já tinha feito até o planejamento todo para onde que ela ia, o novo local, e que eles então iriam aproveitar essa movimentação da casa transitória, ia ficar a equipe lá para fazer esse trabalho, e a Zenóbia então ia para essa região para resgatar esse amigo que ela tinha lá, que ela queria trazer para a casa transitória. Então ela levou 20 cooperadores, 3 mulheres e 17 homens, que eram espíritos assim que estavam em recuperação. A exemplo do que nós citamos aqui no Gotuso, essa equipe também eram espíritos que ainda não estavam em equilíbrio, mas eram bastante úteis nesse trabalho que ela ia fazer. E mais o grupo do André Luiz, né, os 4 que iam, e mais a Zenóbia. Então, no final davam então 25, uma equipe de 25 espíritos que iriam para trabalhar nessa questão. E a Zenóbia, então, aqui ela narra, aliás, o André Luiz narra as providências que a Zenóbia tomou antes de sair, né? Pedindo faixa de socorro, redes de defesa, lança-choques. Então a gente vê assim que são equipamentos que eles levam como se fosse para um local assim bastante hostil, para autodefesa, né? Que eles eram espíritos assim, eles não tão qualificados, que eles precisavam dessa estrutura, desses equipamentos para poder conseguir desenvolver o trabalho. É claro que espíritos superiores eles têm a sua própria forma de agir sem precisar de tantos equipamentos. Ali parecia assim que eles estavam preparando-se por uma guerra, né, com esses equipamentos de defesa, que até às vezes até eu questiono, né, que criar, né, talvez uma defesa externa, né, uma rede magnética, como a gente às vezes até vê em filmes de ficção, e tem algumas citações também em outras obras, também seria útil, né, nessa questão, ao invés de usar armas, né, como ali parece que cita que eles usam armas de defesa, que é para dar choque, né, causar choque na pessoa ou no espírito que vai atacar. Fala que lança choques. Então a equipe do Jerônimo, que ela estava assim, bastante entusiasmada com a Luciana, né, que ela tinha clarividência, aquela pessoa que consegue penetrar nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções daquele espírito, e por conta disso ela poderia ser muito útil nesse trabalho. O padre Hipólito, porque a pessoa que é resgatar também era um ex-padre aqui da Terra, então ele poderia, com aquela situação muito semelhante à da pessoa que ia ser resgatado, ele poderia ter mais inserção, né, para auxiliar ele. E o André Luiz, né, e o Jerônimo, que era o que estava na coordenação da equipe do André Luiz, que tratava também com ele. E ali então ela estava citando, né, que ela iriam então para a crosta, né, e também outras equipes, a Zenóbia também delegou algumas ações, né, algumas orientações, uma equipe que ia para a crosta para atuar junto a reencarnações compulsórias. Né? Reencarnações compulsórias, sabemos aqueles espíritos que a condição dele é muito, muito inferior, muito difícil, que ele não tem condição de escolher qual reencarnação ele vai ter. E ele necessita reencarnar porque ele está muito tempo naquela situação.
Então a equipe de reencarnação orienta e indica para que eles façam a reencarnação compulsória. Então ela deixou orientações também para aqueles que iam ficar na casa transitória, que provavelmente ia receber equipes de socorro, que iam trazer encarnados que foram que estavam adormecidos nessas visitas espirituais e para receber orientações ou suprimentos, né, magnéticos. É, Também aqueles missionários que vinham de outras esferas, trazendo outros tipos de sofredores, e para serem internados, que a casa transitória era como um hospital, onde as pessoas se internavam para se recuperar. Orientou que uma enfermeira ia trazer 20 crianças para que tinham desencarnado recentemente, para que elas se encontrassem com as mães durante o sono, para a questão de consolo, né? A mãe ia encontrar. Então, às vezes a pessoa, né, tem um ente querido que desencarnou e adormece, sonha com ele, tem aquele encontro gostoso, né? No outro dia amanhece, olha, né, eu sonhei com fulano que morreu e eu acordei tão bem, né? Então, tem uma equipe que trabalha nessa área, né, para promover esses encontros no plano espiritual, para dar esse conforto à pessoa que está aqui e está sofrendo pela partida do ente querido. E nesse caso seriam 20 crianças, né, que iam encontrar com as mães, né, que viriam da crosta para esse reencontro confortador. E alguns delegados e trabalhadores iam se reunir ali na casa transitória também para debater, seminários, para encontros de estudos, e 2 missões de socorro que ficariam até amanhã. Então eles fazem todo esse esclarecimento para a gente entender que tudo ali obedece a um planejamento, a uma programação, coisa feita assim de forma sem um controle, né? Então toda a equipe ali trabalha tanto para as coisas que hão de vir, quanto as coisas que estão acontecendo. Então elas têm um planejamento da casa. E a Zenóbia está à frente de todo esse planejamento, que é a diretora da casa. Então agora eles iam então a caminho da crosta, né? Ela deixou então tudo organizado na casa transitória. Agora então ela ia para a crosta terrestre. E sair então daquelas barreiras magnéticas que protegem a casa contra os invasores, e um guia, né, especialista, uma pessoa, um espírito que já teve naquelas regiões infernais, purgatoriais. Ele ia servir de guia para a equipe, né, que sabia como transitar ali nas sendas, nos abismos. E todos então saíram em uma fila móvel, né, movimentando o tempo todo, e em silêncio. Ninguém falava nada. Todos em silêncio, né? E então, pelo caminho, eles ouviam sons, né? O André Luiz ficava surpreso com sons, né? De dores, de gemidos, pessoas gritando, alguns irados, outros simplesmente sofrendo, gemidos dolorosos, diz ele. E dava a impressão assim que eles estavam querendo falar, mas estava atolado na lama, né? A voz saía com dificuldade, e também o cheiro que emanava no ar assim mostrava que eles estavam numa região assim lodosa, de bastante podre mesmo, né? E ele então o André Luiz, ele não se conteve, né? Viu aquelas aves monstruosas que se afastavam assustada quando eles se aproximavam, e os gemidos. E ele falou: já aqui tem almas humanas, né? Jazem aqui almas humanas. Escapou dele essa frase. E o outro orientador, né, que estava ali, respondeu no gesto mudo, assim, fazendo para ele calar, né? Não falar nada. E quando aconteceu isso, né, começou então
aumentar aqueles sons, né? Ajude-me, quem passa, pelo amor de Deus. Então, os espíritos como que perceberam a presença daquela equipe e começou a gritar: salva por caridade, socorro, viandante, socorro, socorro. Então, isso provocou também um imprevisto, né? Que algumas figuras animalescas, rastejantes, aquelas pareciam anfíbios, começou a atacar, avançar para atacar a equipe. E daí a irmã Zenóbio fez um estalo assim com a mão, e os auxiliares ali começaram a promover então a defesa através dos equipamentos, né, de raios elétricos, choque e tal, com explosões, e os espíritos que estavam ali querendo atacar, eles recuavam precipitados. Então, esse foi a forma, né, que eles estavam ali, né? E os prisioneiros continuavam a gritar: socorro, nos liberta, libertai-nos, socorro. E o André Luiz, ele ficou assim sensibilizado com aqueles gritos de socorro. Imagine como é que é, né? Você passar por um lugar onde está aquele sofrimento assim, inúmeras, né, criaturas ali sofrendo, com aparências horrendas mesmo, pedindo socorro, e ele ficou assim muito sensível àquela questão, né? Mas ninguém parou, todo mundo continuou em fila, se movimentando ao destino que eles já tinham se programado antes. E aí então, passado aquele instante, aquele momento de dificuldade, eles podendo então falar, chegar no ambiente onde eles já podiam entoar algum diálogo, a irmã Zenóbia falou bem assim: olha, nós não somos insensíveis, né, às rogativas dos irmãos. Começou a se justificar, até pelo André Luiz, né, que ele sentiu, né, por que a gente não ajuda esse povo, né? O que está acontecendo aqui? Ela falou: os irmãos que ainda gemem no charco de dor, que eles estão aí voluntariamente, né? Estão aí porque querem. A gente fica triste, dilacera-nos o coração, mas a Casa Transitória Fabiano, ela tem prestado socorro. Sempre que possível ela vem aqui, resgata periodicamente, né? Liberta dos monstros que estão aqui, esses espíritos que estão escravizados, e levamos para casa Fabiano. Mas assim que eles têm condições, eles fogem da casa e voltam para cá, né? Então eles espontaneamente eles voltam a esse chakra, questão de afinidades, de sintonia. E então eles ainda não estão preparados para serem resgatados. Então é imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Então, eles estão nessa situação. Algum comentário até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Discordar? Essas descrições parecem uma coisa fantástica, né? Tem coisa assim que eu fico lendo assim e fico, meu Deus, como é que é, né? Parece coisa de filme de ficção. Comentários? Cristiano, Shirley, Dona Lalinha? Ninguém? Então vamos continuar, que agora nós vamos passar para a parte do resgate mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre o Padre Domênico. Padre Domênico é o candidato ao resgate, que a irmã Zenóbia estava caminhando, né, para o resgate. E ela estava explicando que ele foi um amigo, né, querido, né, do passado dela, e ela sentia-se muito devedora a ele, porque ele foi um sacerdote e não foi um bom sacerdote, né? Ele não conseguiu se manter fiel aos juramentos que ele fez, e ele começou a usar da autoridade de padre para fazer coisas erradas, coisas menos dignas. E ele atacou pessoas, né? E provocou infelicidade em outras pessoas. Aqui não diz com detalhes, provavelmente
no capítulo seguinte, que vai continuar essa situação no outro capítulo 7 do Padre Domênico, nós vamos saber mais sobre o que realmente ele fez. E ela era um espírito que estava ali atuando junto a ele para tentar tirar ele dessa situação de transgressão, né, de equívocos que ele estava cometendo. Então ela ia lá, advertia, intuía ele, dava avisos das mais variadas formas para que ele modificasse aquela conduta criminosa e desvairada que ele tinha, mas ele continuou errando, né? Erro voluntário. E toda a assistência que ela tinha e a equipe que tentava fazer com ele não conseguiu. Durante muitos anos, né, ela permaneceu ali orientando, tentando tirar ele daquele caminho, mas ele continuava firme. E tinha coisas assim que ele fazia, segundo ela, que eram muito terríveis, e ela não conseguiu permanecer mais junto com ele, aconselhando, se afastou, falando, não, abandonei-o, diz ela, absorvida por sentimentos de horror. Então ela ficou horrorizada com as coisas que aquele padre fazia, Padre Domênico. Ela saiu fora, não quis saber mais daquilo ali. A gente, né, já em algumas passagens, né, foi citado aqui padres, né, padres que não cumprem com seus deveres sacerdotal, padres que estão equivocados, né, mas tem também em todas as religiões, evangélica, católica, espírita, tem os bons e tem os maus, né? A gente sempre precisa reforçar essa ideia para não passar aquela ideia, né, que todo generalizar, né, que é a Igreja Católica. Inclusive tem um romance espírita, não sei se algum de vocês já leu, Memórias do Padre Germano. Eu já li ele faz tempo já, e mostra de um sacerdote, um verdadeiro sacerdote mesmo, como agir. Muito bonita a história, recomendo a leitura. Mas esse Padre Domênico, ele era daqueles que estava no caminho do erro mesmo, do equívoco, né? Não estava cumprindo com seus deveres. Desculpa. E a irmã Zenóbia se afastou então dele, né? Abandonou ele, disse ela, e por 40 anos ela ficou afastada, né? Perdeu contato com ele. Né? Mais de 40 anos rolaram entre nós. E o sofrimento dele se acentuaram, né? Depois no plano espiritual, com muito sofrimento. Ele veio da crosta assim, com uma situação muito penosa, muito difícil mesmo, e isso porque ele promoveu assim desastres morais, né, de reparação muito difícil. Então ele fez coisas horrendas mesmo lá, né? E por mais que eles agora no plano espiritual tentassem ainda levar o amor a ele, a paz, ele ainda continuava insensível a isso, continuava naquela questão negativa. E dessa forma ele não oferecia condições de resgate. E ele queria continuar ali fazendo maldade, né, no plano espiritual. Então ela conseguiu até que alguns cooperadores dificultassem a movimentação dele, atenuasse um movimento fácil, né, para que ele pudesse receber um tratamento melhor, né, fluido magnético, no sentido de promover a recuperação. Então, por conta dessa limitação até o sofrimento dele aumentou um pouquinho mais, né? Ele tem sofrido muito, mas ainda assim, né, a mente dele continuava com pesadas trevas interiores. Ele não queria saber de fazer aquele autoexame tão salutar que leva a gente a entender que o caminho que a gente está trilhando não é o bom, que vai facilitar a gente trilhar um outro caminho. Então o padre Domênico estava nessa situação, e então eles chegaram à conclusão que ele precisava reencarnar, precisava voltar, é indispensável que ele voltasse à experiência aqui
na Terra para poder espiar os erros que ele fez, né? Poder se tocar, né? Nessa sensibilidade dele para voltar para o amor do Cristo. Mas ele estava dificultando, né? Essa intercessão. Os espíritos não conseguiam se aproximar dele, convencer ele de que ele deveria mudar. E tinha a urgência que ele reencarnasse, porque tem o momento certo, né? Porque aquelas vítimas ou verdugos de outras vidas, eles estão numa posição que é o ideal para que a reencarnação aconteça, que o resgate, que a expiação possa ocorrer de forma mais tranquila. Então eles estavam planejando que ele ia unir-se como filho sofredor de uma das vítimas de outro tempo. Então, ia se unir uma pessoa que já teve outras reencarnações com ele, além dessa última, né, que foram vítimas, foram verdugo. E então ele ia reencarnar, né, como filho sofredor de uma de suas vítimas de outro tempo. Ele diz aqui, ó, vítima e verduga, porque num gesto de vingança cruel, ofendido eliminou o ofensor com a morte. Então, ele tinha matado essa pessoa, talvez numa outra vida, né? Depois nós vamos saber talvez mais detalhes. E então ele ia, através da reencarnação, ia poder então se aproximar melhor, resgatar aquelas questões, né, que estavam dentro deles, a purificação através dessa reencarnação, né, que não seria muito fácil para ele não, pelo jeito, né? Bom, uma nova oportunidade, uma nova personalidade. Agora era imprescindível que ele pudesse se ajustar para essa reencarnação. Então ele precisava dar uma melhoradinha, que ele estava muito ainda envolvido nessas trevas de dor, de revolta, de raiva, de ódio. E era preciso então que provocasse nele algum tipo de sentimento, né? Que ele a eclosão de algumas lágrimas, né? Mas lágrimas assim, né? De amorosidade, lágrimas de arrependimento, né? Saindo do coração, para que ele pudesse então ter um acesso ao entendimento, né? Essas questões, né? É o despertamento que às vezes tem que fazer. Sabe aquela pessoa assim que está envolvida pelo ódio, que está assim irredutível, que não quer, daí chega alguém assim que tem uma influência moral sobre ele muito grande, uma mãezinha, alguma coisa, dá um abraço, vem aqui meu filho e tal, e a pessoa leva o choque, né? É o que a gente chama nos trabalhos de corrente magnética de choque anímico, né? Aqueles espíritos passam por aquela energia de amor e eles levam aquilo ali, causa até uma dor, né? É um choque que causa uma dor, uma morosidade. Ele está tão acostumado ao ódio, tão envolvido no ódio, quando vem alguma coisa de amorosidade, ele sente aquilo, né? Ele se permite sentir. Então ele se desperta e é o momento que a espiritualidade encontra de inserção na mente dele para levar então o aprendizado necessário para um outro caminhar. Então eles iam utilizar até a mãe dele, né, a desvelada genitora, ele diz, né, que de uma das vidas dele, então para ele poder sentir novamente, né, o amor, que ele estava muito distanciado disso aí. Então, há muitos dias, né? Ela diz assim, ó, desde alguns dias ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Então, eles estão assim tentando orientar, aconselhar o Domênico, faz muitos dias, né? Ele está ali no local já preparado para ele, ela não se apresenta para ele como Zenóbio, porque ele já conhece, né? Mas ele ouve os apelos, a prece, porque até o André Luiz lembra aqui, né? Se a gente soubesse, nós todos encarnados, soubesse o valor da prece, né? Seria
qual a importância que tem a prece, né? A gente utilizaria bem mais ela no nosso dia a dia. E também a questão, né, da clarividência de Luciana, ele vai então ela está otimista que vai conseguir atuar, né, no Domênico. Então, mentalmente, ele chama a mãe dele, a irmã Ernestina, e que é a mãe dedicada e compassiva para que tomar as providências. Muito bem. Comentários? É difícil, né, João? A gente vê uma coisa dessa, a gente pensar, será que a gente vai passar por isso aí também? Porque a gente não sabe o que foi o passado da gente, né? Então, tem que procurar cultivar mais o amor, o perdão, enquanto a gente está aqui na Terra. Deixar o ódio para trás e cultivar mais o amor, porque o ódio não leva ninguém para frente, né? Só leva buraco. É, Você vê? Falta de amor e o ódio a que levou esse pobre homem, né? Que foi instruído para ser um homem de Deus, né? Mas de Deus pouco sabia. e a gente conhece, né, pelos noticiários, né, de pessoas que se desviam do caminho, né? Não só padres, né? Tem também pastores evangélicos, tem também espíritas, é a questão humana, né? Que se desviam, faz coisas assim horrendas que às vezes saem no noticiário. Agora, voltando à sua colocação inicial, dona Lalinha, eu penso que a gente, não sei não, eu sou otimista, acho que a gente está um pouquinho melhor, será que não? A gente estuda. O problema é esse, Odilon, que nós temos os nossos defeitos. A Às gente vezes tem umas nós encrencas. aparentamos melhores, e o que está lá atrás? Então as encrencas aqui dentro, mas poxa vida, será que a gente Outro não dia eu aprendeu mesmo alguma falei, coisa, não? eu falei para o Cris, e o Cris não comigo. Eu falei assim, aí eu acho que na minha encarnação passada eu devo ter sido um monstro. Então, mas agora a gente já percebe, né, que essas coisas não são É. boas, Aí né? eu falei, nunca, a senhora nunca foi monstro. Eu falei, vai, a gente não sabe, a vez fui. Porque eu acho assim, né, que às vezes a gente fica muito nessa questão assim de pagar, sabe? Ah, que eu fiz muita coisa errada, eu tenho que pagar, tenho que pagar. A gente tem que, eu não sei, eu penso que Deus não é aquele cobrador que fica com a cadernetinha de débito, crédito ali, né? Ele é um amor, ele é amor, misericórdia, perdão, né? E eu sempre me prendo àquela questão que o João diz, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, penso que tem outros caminhos da gente avançar, né? E todos esses equívocos que eu cometi lá atrás, foi ignorância, né? Foi não saber fazer direito, e aí cometo muito hoje ainda, né? Muitas vezes eu acho que estou absolutamente certo, sou o dono da verdade, daqui a pouco eu vou perceber que está tudo meio atrapalhado, né? Que eu estou fazendo o que não devo. Então a gente é assim, né? A gente precisa, acho que se entender um pouco mais, né? Se amar e se perdoar. Nós temos é que cultivar mais o amor, né? Isso, E, e aperfeiçoar mais nosso aprendizado e tentar fazer mais as coisas do bem e nunca cultivar o ódio, porque o que faz esse sofrimento todo é o ódio. O ódio, ele deixa a pessoa sem... escraviza. Ele deixa ele escravizado, ele não sabe o que ele está fazendo. É, O ódio, ele é terrível. Então, o amor, ao contrário do ódio, ele beneficia, e o ódio atrapalha tudo. é O amor verdade, é maravilhoso. com Temos que certeza, cultivar o amor e gastar jeito de matar esse ódio, jogar esse ódio no lixo. com Quem tem certeza, ódio, é claro. com certeza, isso mesmo. Muito bem. Então,
ela estava então otimista, né? Que trazendo a mãe, Dona Ernestina, ele ia sensibilizar, ia ser mais fácil, né? Então ela recomendou que 2 auxiliares retirassem ele daquele ambiente assim bastante hostil, num local mais tranquilo, onde eles pudessem se reunir, conversar, onde pudesse orar livremente. Então reuniu com as pessoas, né, que iam fazer esse trabalho, aquelas 20 espíritos que acompanharam ela, não iria no encontro, né, ia só aqueles mais especializados nessa área, que era aquela que é a Luciana, que tinha clarividência, mais o André Luiz médico, enfim, né, e o próprio padre, né, Hipólito. E então e promoveu o encontro entre a mãe deles, né, a mãe, o Ernestino e o Domênico, para que eles pudessem então se sensibilizar, né? Então o ambiente era o seguinte, quando eles chegaram lá, né? Ele estava deitado, né? E tinha dois companheiros que estavam velando por ele ali, né? Deitado em decúbito dorsal. E a Zenobia então aproximou-se, né, deles, sentou-se na relva, colocou a cabeça dele, né, no regaço carinhoso dela. Ele não esboçou nenhuma reação, né, nem de nada. Ele estava como que dopado, parece que nem percebia, né. Ele descreve assim que a aparência dele não era nada agradável, né? Estava com um burel esfarrapado e negro, a face dele estava horrível, né? Horripilante face. Então é uma cena assim que inspirava assim, muita compaixão, cabelos em desalinhos, olhos assim fundos, e máscara de ódio, de indiferença. Então a irmã Zenóbia começou a chamar por ele, Domênico, Domênico, ele parecia não ouvir. Depois de falar muitas vezes, é que ele exclamou assim, irritado mesmo, quem me chama? Né? Poderes que desconheço, deixa aqui no inferno. Eu não quero o céu dos prediletos. Ele ainda estava ligado àquela questão, né, que ele foi injustiçado. Ora, eu fui padre, né, me deram todos os poderes, me prometeram que eu seria acolhido lá no paraíso, e agora estou aqui nesse inferno, né? Então ele estava se sentindo ainda traído, né? Traído pela própria orientação religiosa que ele teve aqui. Eu pertenço aos demônios do abismo, dizia ele, não me perturbe, odeio e odiarei para sempre, né? Aí a Zenóbia carinhosamente fala para ele assim, quem te chama? Quem te chama somos nós, que queremos o teu bem. Mas ele continuava falando mal, né, das pessoas, malvados, né? Vocês estão aí no bem bom, no paraíso, enquanto a gente está aqui sofrendo dores atrozes, vão pagar por isso. Ele estava com ódio, né, daquela questão, né, do ciúme, da inveja, né, muito forte, né? Como é que você pode estar bem e eu estou ruim, né? Gosto do paraíso e eu estou aqui. Olha o que ele fala, deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e depois me jogaram aqui nas trevas, desalmados. O Satã é melhor que vocês, Satã é mais benigno, dizia ele. Olha só, então ele estava mesmo revoltado, sentindo injustiçado. Geralmente, muitas vezes aquele que erra, ele age assim, né? Ele nunca assume a própria responsabilidade pelas ações. Afinal, vocês me prometeram, eu estava aí. Ah, não, mas você usou o poder de forma errada. Mas então por que me deu poder? Né? Prometeram, conferiram-me privilégios sacerdotais e depois me jogaram aqui nas trevas. Vocês me deram o poder e eu não podia usar, né? E a Zenóbia paciente, né? Continuava, vamos pedir a Jesus que por alguns momentos abra tua mente para que você possa nos ouvir. E daí então a Zenóbia, ela fez uma oração em favor do Domênico.
Nós estamos no nosso horário, 9 horas e 25 minutos. Falta 5 minutos para terminar. E então, essa oração da Zenóbia, se puder, Shirley, você pode ler ela para nós e serve como oração de encerramento nossa, pode ser? Você está conseguindo ler aí? Não. Às vezes está com a telinha pequena, não dá para ler, não tem problema não. Seu microfone está fechado. Eu aumento aqui e eu leio. Só um pouquinho. Aí eu vou passando aqui conforme você vai. Tá. Aí todos nós vamos atentar a oração lida pela Shirley e serve como encerramento da nossa reunião de Eu hoje. vou ler só um pouquinho. A oração da Zenóbia em favor de Domênico. Solicitando-nos acompanhar a rogativa, invocou: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome da justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada, aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimos de tua inesgotável bondade. Essa oração é linda. Pois é, que ela possa despertar em nós o ouvir, o sentir, né? Que os nossos mentores, nossos anjos da guarda estão sempre ao nosso lado, né? Falando. Você pode mandar essa oração para nós? Desculpa te interromper lá no grupo. Mando sim, com certeza. Então, fica como encerramento. Ela diz aqui, ó, prece ao poder máximo dado pelo Criador à criatura. Prece ela abre portas, janelas, né? Abre a nossa mente. Então, que todos possamos ter um ótimo final de semana, uma semana muito de paz. Gratidão. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, ainda dá tempo. Nessa prosa aí, a gente tem que ver que o amor é lindo e o ódio é muito feio. A gente tem que pensar sempre, lembrar sempre disso, que o amor é maravilhoso e o ódio é horroroso, né? Então vamos esquecer do ódio e lembrar mais do amor. Então, um final de semana maravilhoso para todos. Gratidão, Deus nos abençoe. A todos, todas. Muita paz.